Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui que é relativamente bastante pedido no canal e eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas. Vamos falar então sobre importação de dados dentro do Odoo. Para que serve a importação de dados? Vamos dizer que você está saindo do seu sistema atual, vindo para o Odoo, e você quer trazer todos os dados dos teus clientes, todos os dados dos teus produtos, dos teus serviços, quer trazer seus leads, quer trazer, enfim, várias informações que a gente consegue trazer aqui em massa, fazendo uma importação de dados com um arquivo compatível com o Excel, um CSV, um XLSX, enfim, temos alguns formatos aí disponíveis. Eu vou fazer então um exemplo com uma importação aqui no aplicativo de contatos. Vamos dizer que nós temos uma base de clientes e nós queremos importar aqui para dentro do Odoo. Qual que é a forma mais fácil de eu fazer isso? É muito simples, pessoal. Assim como nós conseguimos importar dados do Odoo, no Odoo, né? Nós conseguimos exportar dados do Odoo, ou seja, retirar dados e levar para qualquer outro lugar. Como que eu faço isso? Eu acesso então o modelo, né, o aplicativo no qual eu quero retirar os dados, e eu tenho que mudar aqui para a visão de lista. Aí eu seleciono quais registros eu quero exportar os dados, venho aqui em ações e venho em exportar. Tá, mas se o vídeo fala sobre importação de dados, por que eu estou ensinando vocês a exportarem dados? Porque é a forma mais fácil de você já ter um arquivo template, né, para você importar os seus dados, é exportar um registro aqui do Odoo. Então vamos dizer que eu quero importar dados de contatos e eu quero preencher alguns campos específicos. Eu posso vir aqui em um registro, selecionar ele, clicar em exportar, e aqui eu seleciono quais campos eu quero trazer na minha importação de dados, porque aí eu vou exportar esse único registro aqui com todos os campos que eu preciso e eu já tenho o arquivo no modelo que eu gostaria, né, de importar os dados. Uma coisa, pessoal, que eu vou pedir para vocês, sempre que vocês forem exportar dados do Odoo, marquem essa opção aqui, quero atualizar os dados importação compatível com exportação. Não é obrigatório vocês fazerem isso, mas é uma boa prática. Eu já vou explicar para vocês depois para que isso serve. É uma ferramenta muito útil para a gente quando a gente está trabalhando com atualização de dados, que nós já temos aqui todos os clientes, né, presentes no Odoo, mas a gente quer alterar algumas informações ou adicionar informações que estão faltando neles. E aí essa opção do quero atualizar os dados é realmente muito importante. Mas aqui no nosso caso, vamos selecionar então quais campos que a gente quer trazer na nossa importação de dados, de registros que ainda não existem no Odoo. Vamos selecionar então que eu quero preencher o nome, eu quero preencher se esse meu contato ele é uma empresa ou não, então nós vamos ter aqui um campo que é empresa relacionada, por exemplo. Eu posso pesquisar por outros campos de empresa. Tem esse campo que eu falei que é uma empresa. Eu quero colocar o e-mail. Já estava aqui. Deixa eu... O Odoo se perdeu um pouquinho aqui, mas então o nome é uma empresa. Empresa relacionada. E-mail. Telefone. Website. Que deve estar só como site, link do site. E vamos ver aqui, como eu estou importando clientes, meus clientes já têm vendedores aqui na Odoo. Beleza. Vamos dizer que nós vamos querer sempre importar dados nesse formato. Eu posso até salvar aqui um modelo de exportação de dados. Então, dados importantes de clientes. E aí, toda vez que eu quiser exportar dados, para eu montar um arquivo de template para depois importar, eu posso vir aqui, selecionar o registro, exportar e carregar o meu modelo. Dados importantes de clientes. E é isso.
Portanto, né, já selecionei aqui de todos os campos que existem no Odoo, quais campos que eu quero trazer na minha importação de dados, e agora é só eu exportar esse registro. Isso me gerou um arquivo em Excel, que eu posso pegar aqui, jogar ele para trabalhar no meu Google Drive, por exemplo. E está aqui o meu arquivo. Vejam o seguinte, pessoal. Temos algumas colunas aqui e temos uma linha preenchida. O que é cada coluna do meu arquivo? Cada coluna do meu arquivo são os campos que eu estou querendo preencher no Odoo. Então eu tenho aqui o campo do nome do cliente, se ele é uma empresa, qual que é a empresa, né, que está relacionada a ele, se ele tem um e-mail, se ele tem um telefone, um website e quem é o vendedor. Tá, mas como que eu sei que esses campos são os campos que eu falei se está com um nome estranho? Por exemplo, Parent ID, User ID, o que são esses nomes? Se nós voltarmos para o Odoo, entrarmos no registro do Carlos Adão, por exemplo, e ativar o meu modo de desenvolvedor aqui, tem uma extensão no navegador que faz isso, então só clicar nela. Ativei o modo desenvolvedor. Vejam, por exemplo, que o campo do vendedor, o nome técnico dele é User Underline ID, a segunda informação ali. Portanto, pessoal, quando a gente faz essa exportação de dados, o Odoo traz o nome técnico do campo. Se eu quiser ver, por exemplo, qual que é esse campo no Odoo, com o meu modo desenvolvedor ativo, posso vir aqui nesse insetozinho e procurar aqui por campos. E aqui eu tenho todos os campos que existem no aplicativo de contatos. Se eu pesquisar então pelo campo User ID, eu consigo ver que é o campo vendedor. Se eu quiser ver qual que é o campo Parent Underline ID, eu vejo que é o campo empresa relacionada. Então o Odoo ele traz aqui no nosso arquivo o nome técnico do campo. Mas é bem útil porque depois quando a gente for fazer a importação, o Odoo já vai saber qual campo ele tem que relacionar com qual coluna aqui do meu arquivo em Excel. Beleza? Tá, então nós sabemos que todos esses campos aqui, eles são campos que existem, né, ali no meu modelo, mas eu não falei nada sobre esse campo do ID. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho um contato chamado Carlos Adão e eu queira ter outro contato chamado Carlos Adão, que ele acaba tendo o mesmo nome, são pessoas diferentes, mas têm o mesmo nome. Se eu for importar isso aqui no Odoo, para, por exemplo, eu atualizar uma informação do Carlos Adão que está faltando, então esse Carlos Adão tem o e-mail carlosadão@odoo123.com e esse carlosadão@cliente123.com. Eles são pessoas diferentes, têm e-mails diferentes, mas eles acabam tendo o mesmo nome. Se eu quiser, então, importar esses dados para eu atualizar dois registros do Carlos Adão, como que o Odoo sabe qual que é o registro que ele tem que atualizar? Como que ele vai falar que, por exemplo, esse e-mail do Carlos Adão não se refere a esse Carlos Adão aqui? O Odoo não tem como saber isso. Para que as informações sejam colocadas, portanto, no contato correto, a gente utiliza esse campo que nós chamamos de ID, porque o ID ele é único para cada registro que nós temos no Odoo. Então, esse Carlos Adão aqui, deixa eu colocar um outro campo para a gente diferenciar aqui mais facilmente. Então, eu vou colocar o campo do State Underline ID. Deixa eu só ver se State Underline ID é o campo do estado, beleza. Esse Carlos Adão mora no Rio de Janeiro, esse Carlos Adão mora no Paraná. São pessoas diferentes. Então, por exemplo, como que eu sei, né, que esse e-mail do Carlos Adão tem que ir para o Carlos Adão do Rio de Janeiro e não para o Carlos Adão do Paraná? É pelo ID. O ID é único para cada registro. Então, o Carlos Adão do Rio de Janeiro, ele vai ter um ID e o Carlos Adão do Paraná vai ter outro ID diferente. E a gente subiria, né, as informações aqui
pelo ID, relacionando o ID ao registro. Então, se eu quisesse atualizar, por exemplo, o estado do Carlos Adão ali da minha primeira linha, eu poderia simplesmente omitir todos esses dados, todas essas colunas, e subir o arquivo dessa forma. Porque o Odoo sabe que para esse registro ele vai ter que atualizar o estado do Carlos Adão. Vocês vão ver isso depois, eu vou fazer um exemplo com vocês depois na prática, mas acreditem em mim, se eu subisse o arquivo assim, o estado do Carlos Adão, que não está preenchido aqui, ele seria preenchido com o Rio de Janeiro, porque o Odoo sabe que o Carlos Adão tem este ID aqui na base de dados. Deixa eu voltar o meu arquivo para a forma que ele estava, porque nós temos que subir alguns registros novos. Então eu vou tirar essa linha do Carlos Adão, eu não quero trabalhar, não quero fazer nenhuma atualização nele, o meu intuito agora é simplesmente eu subir dados novos. Então eu vou ter aqui esse contato que se chama Bruno do Brasil, eu vou ter um contato chamado Joaquim, eu vou ter um contato chamado Marcelo, eu vou ter um contato chamado Carla, vou ter a Adriana, vou ter o Moacir. Eu estou agora, pessoal, preparando a minha planilha com os meus clientes que eu vou subir no Odoo. Esse campo do isCompany é para eu dizer se esse contato é uma empresa ou se ele é um indivíduo. Então eu vou preencher aqui True, estou falando que o Bruno do Brasil é uma empresa, o Joaquim é uma pessoa, o Marcelo é uma pessoa, a Carla, o CNPJ é uma empresa, e os outros dois são pessoas. Para os contatos que são pessoas, eu posso relacionar eles com uma empresa. Então eu posso dizer, por exemplo, que o Joaquim é um funcionário do Bruno ou do Brasil. Como que eu faço isso? Aqui no Parent ID do Joaquim, que é uma empresa relacionada, eu coloco o Bruno ou do Brasil. E, por exemplo, se eu quiser falar que a Adriana é uma funcionária da empresa Carla Cosméticos, eu coloco aqui no campo da empresa relacionada da Adriana, Carla Cosméticos. Vou colocar aqui uns telefones, então 55 999 9999 41 888 só para vocês verem um exemplo. Então www.brunoestagioodoo.com e etc. Eu vou preenchendo então as linhas, aqui nas linhas, as informações de cada contato. Então, se eu quiser colocar o e-mail do Marcelo, na linha do Marcelo, coluna do e-mail, eu coloco que o e-mail do Marcelo é marcelosilva@testimport.com. Acho que ficou claro, né, pessoal? A gente só tem que tomar cuidado aqui com algumas coisas. Esses campos que dizem ID no final, normalmente eles estão relacionados com alguma outra informação que existe no Odoo. Então, eles são um campo desse tipo aqui. O campo do estado, por exemplo, nós temos um registro, uma tabela aqui no Odoo que guarda as informações de todos os estados, de todos os países que existem aqui no mundo, não é só no Brasil. Então, se eu der um pesquisar mais aqui, vocês vão ver que existe o estado do Amazonas, por exemplo, no Peru. Existe um estado do Amazonas no país Peru. Então, nós temos 1.765 registros de estados aqui dentro do Odoo. Ou seja, quando nós formos fazer essa relação, então que eu vou associar o Joaquim com o dado do Bruno do Brasil, que é um dado que está cadastrado no Odoo, eu não posso ter, por exemplo, grafias diferentes aqui. Então, vamos dizer que aqui eu tenho um espaço a mais no Bruno do Brasil. Vamos fazer esse teste aqui para ver se vai dar certo? Então, vou baixar aqui a minha planilha de Excel. Volto para o meu aplicativo de contatos. E aqui na engrenagem eu posso clicar em importar registros. Se eu carregar um arquivo de dados, selecionar esse arquivo que eu acabei de baixar,
Veja uma coisa. Eu não precisei selecionar aqui nenhum campo do Odoo, né, para corresponder à minha coluna do Excel. Porque, como eu fiz a exportação de um arquivo de dentro do Odoo, as minhas colunas já vieram com o nome técnico dos campos. Então o Odoo já conseguiu identificar qual campo é qual de maneira automática. Isso é grande vantagem de nós fazermos uma exportação de um template para depois a gente preencher os dados nesse template e depois subir esse template no Odoo. A correlação está toda feita. Ok, então isso é um ponto que já ficou um pouquinho mais claro para vocês. Mas vamos fazer aqui um teste do nosso arquivo. Vejam que vai dar um erro. Primeira coisa. 2 erros, né, aconteceram aqui. O registro do Joaquim está relacionado à empresa Bruno Odoo Brasil. Só que Bruno Odoo Brasil tem 2 espaços aqui. E o Bruno Odoo Brasil que eu estou cadastrando aqui na minha base de dados, via importação também, ele tem só um espaço. Então, como o Odoo não conseguiu corresponder esse Bruno Odoo Brasil com esse Bruno Odoo Brasil, porque eles têm grafias diferentes aqui no meu Excel, então o Odoo ele ficou confuso. Vejam agora o seguinte. Se eu corrigir a grafia, baixar o arquivo novamente e tentar subir ele, fizer o teste, agora o erro que nós tínhamos no campo da empresa relacionada está solucionado. Só que nós temos agora um problema no campo do estado. O Odoo não conseguiu encontrar um estado chamado Paraná PR. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Os estados, eles também são um campo ID. Então, tem que ter uma correspondência exata da grafia que está no Excel com a informação que está cadastrada no Odoo. Vamos ver, então, como que está cadastrado o nome do estado. Paraná aqui no Odoo está literalmente como Paraná. Se eu agora copiar esse Paraná aqui e colar no meu Excel, faço o download, carrego o arquivo de dados e tento fazer a importação, tudo parece válido, porque o Paraná que está cadastrado no Odoo está com a mesma grafia do Paraná que está aqui no meu Excel. O Odoo conseguiu fazer então o match das informações e agora é só a gente importar os dados para vocês verem a mágica acontecendo. Olha que legal o que aconteceu aqui. Primeiro, cadastramos o Bruno Odoo Brasil como uma empresa, certo? Então, Bruno Odoo Brasil, ele é uma empresa. Veio com esse e-mail aqui, carlosadão@cliente123. Veio com o site, veio com o telefone, então todas as informações foram preenchidas. E o campo do estado, ele está preenchido aqui com Paraná BR. Olha que legal, né? Vamos para o contato agora do Joaquim. O Joaquim, nós dissemos que ele é um funcionário do Bruno Odoo Brasil. Então nós temos o cadastro do Joaquim, que é um indivíduo, e a empresa relacionada dele é a Bruno Odoo Brasil. Então ele é um funcionário da empresa Bruno Odoo Brasil. Legal, né, pessoal? Temos aqui o telefone do Joaquim, que veio dessa célula aqui, e assim por diante. Temos o contato aqui do Marcelo, que nós só subimos o e-mail, certinho. Mesma coisa que aconteceu lá com o Joaquim vai acontecer com a Carla Cosméticos. Nós definimos que ela é uma empresa, não subimos mais nenhuma informação dela. Mas nós dissemos aqui que a Adriana, que é o nosso próximo registro, faz parte da empresa Carla Cosméticos e está aqui. A Adriana faz parte da empresa Carla Cosméticos. Se eu acessar o cadastro da Carla Cosméticos, eu vejo os contatos associados a Carla Cosméticos aqui também. Muito legal, né? E por fim nós temos aqui o Moacir, que eu não trouxe nenhuma informação além do nome dele. Então nós conseguimos importar todos esses dados. Beleza, pessoal? Eu acho que por enquanto é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou fazer na sequência já um vídeo sobre a atualização de dados que nós importamos, para vocês verem
mais nitidamente, né, a importância de nós trabalharmos com o ID. Aquele campo do ID lá, que ele é único para cada registro. Então, se eu quiser atualizar o Bruno do Brasil aqui, eu não preciso ter um arquivo com nome e as demais informações. Eu posso ter só um arquivo com ID e todas as colunas que eu quero importar aqui no Odoo, preencher elas, e aí o Odoo consegue relacionar o ID com esse registro, e daí ele preenche as informações atualizadas nesse registro. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Esse vídeo já se alongou aqui bastante, então você já tem bastante conteúdo para trabalhar aí, beleza? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.